Já se sentiram como se estivessem se aproximando de Deus, mas ainda não vivenciando a transformação ou as bênçãos que tanto têm buscado? Tenho uma mensagem encorajadora para vocês. Sua transformação está mais próxima do que imaginam. No entanto, pode haver barreiras invisíveis impedindo que recebam plenamente o que Deus tem preparado. Às vezes, pequenas coisas podem bloquear as imensas bênçãos que o Senhor deseja derramar em suas vidas. No vídeo de hoje, vamos explorar 7 possíveis obstáculos que podem estar impedindo o favor de Deus e a transformação pela qual vocês têm orado. Convido vocês a permanecerem comigo até o final, pois essa reflexão pode ser a chave para desbloquear tudo o que Deus planejou. Sem mais demora, vamos mergulhar nas 7 barreiras que podem estar bloqueando as bênçãos divinas e dificultando a transformação espiritual. O primeiro obstáculo é a falta de fé. A fé é o alicerce do nosso relacionamento com Deus. É por meio dela que experimentamos a plenitude de suas bênçãos. Mas o que é de fato a fé? É a confiança inabalável no Senhor, em suas promessas e no seu poder, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o caminho que está diante de nós. Durante períodos difíceis, é comum nossa fé ser testada. As emoções podem nos distrair, fazendo-nos duvidar ou vacilar em nossas crenças. Um exemplo seria ignorar sinais claros de que alguém não é confiável, apenas para repetir os mesmos erros em momentos de vulnerabilidade. Do mesmo modo, aprender algo novo, como nadar, exige confiança no processo, apesar dos medos. Assim, também é com nossa jornada espiritual. A dúvida pode nos impedir de avançar. Quando deixamos o medo e a incerteza dominarem, fechamos nossos corações para as oportunidades e bênçãos que Deus deseja nos dar. A fé não se manifesta apenas nos momentos de vitória, mas principalmente em meio às dificuldades. É ela que nos mantém conectados ao plano divino, permitindo que superemos nossas lutas e saiamos mais fortes. Mesmo os crentes mais firmes podem enfrentar momentos de dúvida, especialmente em situações desafiadoras. É nesses momentos que a fé se torna essencial. Fé não é acreditar cegamente, mas se apegar ao que sabemos ser verdade, mesmo quando nossas emoções tentam nos desviar. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, somos lembrados: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo reforça a importância da fé em nossa caminhada. Não se trata apenas de crer na existência de Deus, mas de confiar nele completamente, mesmo quando tudo ao redor parece não fazer sentido. Talvez vocês estejam enfrentando desafios hoje. Um desemprego que traz preocupações financeiras, tensões em relacionamentos que parecem sem solução, ou qualquer outra situação que os faz questionar a presença de Deus. Quero lembrá-los de que Ele está sempre com vocês, mesmo que, no momento, não consigam vê-lo. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar acreditando, mesmo em meio às incertezas. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus nos ensina: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Esse versículo nos mostra que mesmo uma fé pequena pode gerar transformações extraordinárias. Pensem nas montanhas de suas vidas, os desafios e obstáculos que enfrentam. Com fé, essas montanhas podem ser movidas. A fé não se limita a acreditar no impossível. Ela também envolve confiar no processo e dar passos consistentes, mesmo quando o caminho parece incerto. A semente de mostarda, embora pequena, cresce e se torna uma das maiores plantas do jardim, oferecendo abrigo e sustento. Assim também é a nossa fé. Não importa a quão pequena ela seja no início, pode crescer e trazer força, resiliência e propósito às nossas vidas.
Ao nutrir sua fé e agir com determinação, vocês podem transformar dificuldades em oportunidades de crescimento e vitória. Não é o tamanho da sua fé, mas a força da sua crença que faz a diferença. Em Tiago, capítulo 1, somos lembrados: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé é o que nos ancora, mantendo-nos firmes, mesmo quando as tempestades da vida nos atingem. Às vezes, a razão pela qual não vemos as bênçãos de Deus se manifestarem é porque não pedimos com plena confiança. Orar com dúvida em nossos corações é como fazer um pedido sem realmente acreditar que Deus responderá. Essa falta de fé pode ser um obstáculo para experimentar a transformação que buscamos. Por isso, quando forem orar, aproximem-se de Deus com um coração cheio de fé, confiando que Ele ouve suas orações e responderá conforme sua vontade perfeita. Lembrem-se, Deus ama vocês e deseja o melhor para suas vidas. Confiem em seu tempo e em seu plano, sabendo que muitas vezes as bênçãos estão esperando logo do outro lado de uma fé inabalável. Outro fator que pode impedir as bênçãos divinas é a falta de humildade. A humildade é uma virtude poderosa e uma chave para desbloquear muitas das bênçãos de Deus. Ela se revela em pequenos atos cotidianos, como ouvir alguém em necessidade, admitir erros ou permitir que outros tenham destaque. Embora esses gestos pareçam simples, seu impacto em nossas vidas espirituais é profundo. No entanto, viver com humildade pode ser desafiador no mundo de hoje. Em uma sociedade que valoriza a autopromoção e celebra realizações individuais, a humildade muitas vezes é vista como fraqueza. As redes sociais, por exemplo, nos encorajam a exibir nossas melhores versões, destacando conquistas enquanto ocultamos lutas. Essa mudança cultural torna mais desafiador abraçar a humildade, já que admitir nossas falhas ou pedir ajuda é muitas vezes visto como um sinal de fraqueza. No entanto, a verdadeira força está em reconhecer nossas limitações e confiar na graça de Deus para nos conduzir. Quando escolhemos a humildade, abrimos espaço para conexões autênticas com as pessoas ao nosso redor e promovemos uma comunidade baseada em confiança e compaixão. Por meio de gestos humildes, refletimos o amor de Deus e criamos um impacto positivo que transforma não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que nos cercam. A Bíblia nos alerta que o orgulho é uma das ferramentas do inimigo. Foi o orgulho que deu origem ao primeiro pecado, e ele continua sendo uma grande armadilha em nossa caminhada espiritual. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, lemos: quando vem o orgulho, chega a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Ao cultivarmos a humildade, nos tornamos receptivos à sabedoria divina. E é através dessa sabedoria que as bênçãos apropriadas fluirão para nossas vidas. Agora, reserve um momento para refletir sobre sua vida. Há áreas onde o orgulho pode ter criado raízes. O orgulho pode se infiltrar de forma sutil, seja em nossos sucessos, em como nos enxergamos ou até mesmo em nossos relacionamentos. Identificar essas áreas é o primeiro passo para a mudança. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4, nos orienta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Este princípio de plantar humildade para colher bênçãos é transformador. Trata-se de priorizar os outros, servir com sinceridade e buscar a vontade de Deus acima da nossa. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos, narrada em Lucas, exemplifica lindamente esse ensinamento. O fariseu, cheio de orgulho,
exaltava suas próprias virtudes, enquanto o cobrador de impostos, reconhecendo sua condição de pecador, implorava pela misericórdia de Deus. Jesus destacou que foi o cobrador de impostos quem saiu justificado diante de Deus. Essa história nos lembra que Deus valoriza um coração humilde acima de um coração arrogante. Quero encorajá-los a perceber que sua busca por crescimento espiritual e pelas bênçãos de Deus já demonstra um espírito humilde e disposto a aprender. Vocês estão no caminho certo. Humildade não significa se diminuir, mas sim enxergar menos a si mesmo e mais a Deus. É reconhecer que tudo o que temos e somos é fruto da graça divina. Ao longo do seu dia, procurem pequenas formas de praticar a humildade, seja por meio de uma palavra gentil, um ato de bondade ou simplesmente ouvindo alguém com atenção e empatia. O próximo fator que pode bloquear as bênçãos de Deus é duvidar da sua bondade. Já se perguntaram se Deus é realmente bom, especialmente quando as respostas parecem tardar ou os desafios parecem intransponíveis? Não estão sozinhos. Sentimentos como esses são mais comuns do que imaginam. Vivemos em um mundo imperfeito e isso pode nos levar a questionar a bondade de Deus. Às vezes, nos perguntamos por que Ele não resolve nossos problemas ou nos concede tudo o que desejamos. Por exemplo, Eva, ao ouvir a serpente, começou a duvidar da bondade de Deus, questionando por que Ele a privaria de algo tão aparentemente bom como o fruto proibido. Da mesma forma, podemos nos sentir assim quando discordamos do que Deus permite ou nega em nossas vidas. Contudo, o que consideramos bom do nosso ponto de vista, muitas vezes, se limita a coisas confortáveis e agradáveis. A definição de bom para Deus vai muito além do que conseguimos imaginar e está sempre alinhada com o cumprimento de seus propósitos em nossas vidas, moldando-nos para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Cada mandamento ou restrição que Ele nos dá está profundamente enraizado em seu amor por nós. Deus entende as consequências do pecado e deseja nos proteger de escolhas que poderiam trazer destruição. Embora enfrentemos desafios e contratempos que possam nos desanimar e nos levar a questionar seus planos, esses momentos são oportunidades para fortalecermos nossa fé e aprendermos a confiar em sua sabedoria. Assim como um pai instrui seu filho com amor, as orientações de Deus, mesmo parecendo restritivas, visam nosso bem-estar e crescimento. Quando aceitamos sua sabedoria e seguimos sua liderança, encontramos uma paz verdadeira e uma segurança que só podem vir do cuidado de um Deus amoroso e fiel. Contudo, duvidar da bondade de Deus pode ser um grande obstáculo para recebermos suas bênçãos e experimentarmos as transformações que tanto desejamos. A história de Moisés e dos israelitas no deserto ilustra isso claramente. Após serem libertos da escravidão no Egito, os israelitas enfrentaram diversas dificuldades, como a falta de comida e água. Nessas situações, frequentemente questionavam a bondade de Deus, chegando a duvidar se Ele realmente os havia libertado para viverem no deserto. Apesar de suas dúvidas e reclamações, Deus demonstrou sua fidelidade ao suprir continuamente as necessidades do povo, provando seu amor constante. Essa narrativa nos ensina que mesmo em momentos de dúvida, a bondade de Deus nunca muda. Reflitam sobre situações em suas vidas em que se sentiram abandonados ou sobrecarregados pela dúvida. Talvez tenha sido durante uma crise financeira, um problema de saúde ou uma perda pessoal. Agora, lembrem-se de como Deus se manifestou nesses momentos. Às vezes, Ele age de maneiras inesperadas, por meio de uma palavra de encorajamento, de uma ajuda inesperada ou de uma paz inexplicável que preenche nossos corações.
No livro de Lamentações, encontramos uma mensagem poderosa sobre a compaixão e a fidelidade de Deus. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Essas palavras nos convidam a refletir profundamente sobre o amor e a compaixão renovados de Deus a cada manhã. Mesmo em circunstâncias desafiadoras, sua fidelidade permanece inabalável. Quando a dúvida tenta dominar seus pensamentos, tomem uma atitude de fé e declarem em voz alta: Deus é bom. Digam isso com convicção, pois essa afirmação simples e poderosa pode dissipar a escuridão que tenta invadir seus corações. Cada vez que vocês proclamam Deus é bom, reafirmam sua confiança nele e rejeitam qualquer tentativa das trevas de desviar sua fé. Essa declaração não apenas lembra vocês da natureza imutável de Deus, mas também fortalece seu relacionamento com ele. Sua dedicação em buscar a palavra de Deus e aprender mais sobre ele alegra seu coração. Saibam que essa jornada de fé é um testemunho poderoso. Agora preparem-se, pois o próximo fator que pode bloquear as bênçãos de Deus em suas vidas é a idolatria. A idolatria não se limita a adorar imagens ou falsos deuses. Ela pode ser qualquer coisa que colocamos acima do nosso relacionamento com Deus. Reflita sobre sua vida. Existem áreas em que algo ocupa um lugar mais importante do que Deus? Para alguns, pode ser uma busca incansável por sucesso profissional, que deixa pouco espaço para oração e crescimento espiritual. Para outros, pode ser a obsessão por estabilidade financeira, que traz preocupação constante. Talvez seja um relacionamento onde você busca mais validação de uma pessoa do que de Deus. Até mesmo distrações modernas, como redes sociais, tecnologia e entretenimento, podem se tornar ídolos se dominarem nosso tempo e atenção mais do que nosso amor pelo Senhor. Buscar uma carreira de forma honesta e dedicada é bom, pois devemos trabalhar como se estivéssemos servindo a Deus. No entanto, quando o sucesso começa a moldar nossos valores e decisões, há o risco de transformar o trabalho em um ídolo. Longas jornadas de trabalho e ambição descontrolada podem roubar o tempo destinado à oração, à reflexão e à comunhão, prejudicando nossa vida espiritual. Da mesma forma, buscar estabilidade financeira é algo sensato, mas não pode se transformar em uma obsessão. Quando permitimos que a preocupação com dinheiro domine nossos pensamentos e decisões, passamos a confiar mais nos recursos materiais do que na provisão divina. Jesus nos alertou sobre isso ao dizer: não podeis servir a Deus e às riquezas. Relacionamentos também podem se tornar ídolos. É natural buscar amor e validação daqueles que nos cercam, mas quando priorizamos a aprovação humana em vez do amor de Deus, nossas prioridades ficam desalinhadas. Nenhum relacionamento humano pode preencher a necessidade espiritual profunda que só Deus pode satisfazer. Até mesmo atividades que parecem inofensivas, como passar tempo nas redes sociais ou assistindo entretenimento, podem afetar negativamente nossa espiritualidade. Essas plataformas são projetadas para capturar nossa atenção e podemos acabar gastando mais tempo rolando feeds do que orando ou estudando a palavra de Deus. Quando essas distrações tomam mais espaço em nossos corações do que nosso amor por Deus, tornam-se ídolos. Qualquer coisa que desvie nosso foco de Deus e de seus propósitos pode se tornar um ídolo. Manter Cristo no centro da nossa vida
é essencial para evitar essa armadilha. No livro de Êxodo, Deus nos ordena: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento não é apenas uma regra, mas uma orientação para experimentar verdadeira liberdade e receber o favor divino. Quando algo ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, bloqueia as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós. Considere a história do jovem rico em Lucas 18. Ele perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna e afirmou ter obedecido a todos os mandamentos. Porém, quando Jesus o desafiou a vender tudo, dar aos pobres e segui-lo, ele se afastou, triste, pois estava apegado à sua riqueza. Essa história revela como nosso apego às coisas terrenas pode atrapalhar nossa comunhão com Deus e impedir que recebamos suas bênçãos. Agora, faça uma pausa e reflita. Há algo em sua vida que você precisa entregar a Deus? Declare em oração: Senhor, eu entrego tudo que tem ocupado o teu lugar em minha vida. Eu te coloco acima de tudo. Quando Deus é a prioridade, tudo muda. Ele cuida de nossas necessidades, preocupações e futuro. Confie plenamente nele e abandone suas ansiedades. Render-se a Deus traz uma paz que vai além da compreensão. Deus proverá tudo o que você precisa, mas é necessário colocá-lo no centro e submeter sua vontade à vontade divina. Ao identificar e renunciar aos ídolos em sua vida, você abre espaço para o favor e a provisão de Deus. Coloque-o em primeiro lugar e experimente as bênçãos que Ele tem reservado para você. Agora, vamos avançar para um aspecto essencial na nossa jornada de transformação espiritual: a impaciência. Esse é o quinto fator que pode se tornar um obstáculo para recebermos as bênçãos de Deus. A impaciência é um desafio significativo, pois muitas vezes, durante os períodos de provação, Deus está nos moldando e nos preparando para a transformação que virá. Pense nisso como um processo em que Ele nos fortalece e nos capacita a sermos plenamente aptos para receber suas abundantes bênçãos. Todos nós enfrentamos a luta contra a impaciência, desejando rapidamente alcançar nosso propósito e ver as promessas de Deus se realizarem. Contudo, a impaciência pode nos enganar, criando falsas expectativas e nos afastando do verdadeiro plano de Deus. Ela pode nos levar a tomar decisões precipitadas ou buscar atalhos, confiando mais em nossas próprias ideias e circunstâncias do que no Senhor. Entretanto, o caminho que parece certo para nós pode não estar alinhado com o plano perfeito de Deus. Ele sabe o momento exato e o lugar ideal para que suas bênçãos se revelem. Um exemplo poderoso disso é a história de Davi, relatada em 1 Samuel. Ungido como rei ainda jovem, Davi teve que esperar muitos anos antes de assumir o trono. Durante esse período, enfrentou perseguições, incluindo as tentativas de Saul de tirar sua vida. Apesar das dificuldades, Davi permaneceu fiel e paciente, confiando no tempo de Deus. Sua perseverança foi recompensada quando ele finalmente se tornou rei e uniu o reino de Israel. Essa jornada nos ensina que a paciência e a fé no tempo de Deus sempre trazem recompensas. Quando enfrentamos desafios, é importante lembrar que nossa alegria e paz não dependem das circunstâncias. A palavra grega para alegria, chara, descreve um contentamento profundo que vem de Deus e nos sustenta mesmo nas tempestades da vida. Cada provação que enfrentamos é uma oportunidade para crescimento espiritual, mesmo que não percebamos isso de imediato. São momentos em que Deus molda nosso caráter e nos ensina a depender mais dele, aproximando-nos de sua presença e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Talvez você esteja aguardando uma resposta de oração por uma cura, uma bênção financeira ou a restauração de um relacionamento. É natural sentir frustração quando as coisas parecem demoradas.
Porém, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos encoraja. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A perseverança no Senhor sempre é recompensada. A impaciência, por outro lado, pode nos levar a escolhas apressadas que não refletem a vontade de Deus. Pense na história de Sara e Abraão. Apesar da promessa divina de um filho, Sara, cansada de esperar, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Essa decisão trouxe complicações e desafios que poderiam ter sido evitados. Essa história nos lembra que confiar no tempo de Deus é essencial para receber o que há de melhor. Agora reflita sobre sua vida. Já houve momentos em que você tomou decisões precipitadas por não querer esperar. Talvez tenha aceitado um trabalho que não era o ideal ou entrado em um relacionamento fora da vontade de Deus. Essas escolhas feitas pela pressa muitas vezes resultam em arrependimento e na perda de bênçãos. No entanto, ao esperar no Senhor, descobrimos que os planos dele são muito superiores aos nossos. Seja qual for a sua situação atual, confie no tempo de Deus. Ele está trabalhando para o seu bem, mesmo quando você não pode ver. Lembrem-se de que Deus está sempre trabalhando ao nosso favor. Ele vê o panorama completo e conhece o melhor caminho para nossas vidas. Confie nele, queridos. Irmãos, o sexto fator que pode se tornar um obstáculo às bênçãos é o medo. Essa emoção poderosa pode nos paralisar, impedir nosso crescimento espiritual e bloquear as transformações pelas quais tanto ansiamos. É importante reconhecer que esse medo não vem de Deus, mas do inimigo. Não estamos falando do temor reverente a Deus, aquele respeito profundo, como o de uma criança que não deseja desapontar seu pai amoroso. Estamos nos referindo ao medo destrutivo, que nos impede de caminhar com confiança ao lado de Jesus. Ele pode se manifestar de várias formas, como o medo da pobreza, da morte, do fracasso ou do desconhecido. A Bíblia nos assegura que o amor perfeito lança fora todo medo. Esse amor perfeito é encontrado em nosso relacionamento com Cristo. Ao nos aproximarmos de Deus e experimentarmos seu amor, os medos que nos dominavam começam a perder força. Isso nos permite substituir o medo pela fé, confiando que Deus está no controle e deseja sempre o melhor para nós. Quando entregamos nossos medos a Ele, abrimos espaço para sua paz preencher nossas vidas, permitindo-nos viver com coragem e confiança em nossa jornada espiritual. Essa transformação do medo para a fé é essencial para desbloquear as bênçãos de Deus e experimentar a plenitude de suas promessas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, lemos: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos chama para viver com confiança, coragem e tranquilidade, confiando em sua proteção e provisão. Ele deseja que tenhamos um espírito de ousadia e não de timidez. Considere a história de Daniel na cova dos leões, relatada em Daniel 6. Daniel, um homem de oração e fé, não deixou o medo deter sua devoção a Deus, mesmo diante da ameaça de ser lançado aos leões. Ele continuou firme em suas orações, confiando plenamente no Senhor. Por sua fé, Deus fechou as bocas dos leões e Daniel saiu ileso. Esse relato nos ensina que a fé pode superar qualquer medo e que a confiança em Deus é maior do que qualquer ameaça que enfrentemos. Para superar o medo, devemos nos aprofundar na palavra de Deus e em suas promessas. Quando meditamos nas Escrituras, nossa fé se fortalece. O Salmo, capítulo 56, versículo 3, nos lembra: Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Confiar em Deus substitui o medo pela paz. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa. Ao levar nossos temores a Deus,
Ele nos enche com sua paz e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com confiança. Outro fator crucial que pode bloquear as bênçãos de Deus é a falta de perdão. Este é um fardo pesado que impede nosso crescimento espiritual. Quando guardamos ressentimentos e nos recusamos a perdoar, isso pesa sobre nossos corações e fecha as portas para as bênçãos divinas. Talvez, enquanto ouve isso, alguns nomes venham à sua mente. Isso pode ser o Espírito Santo revelando a você pessoas que precisam do seu perdão. O perdão é fundamental em nosso relacionamento com Deus. Quando perdoamos, abrimos nossos corações para o amor e a cura divina. Perdoar não significa esquecer a dor ou minimizar o erro, mas sim libertar-se do peso e do domínio que isso exerce sobre nós. Jesus nos ensina sobre a importância do perdão em Mateus, capítulo 6, versículo 14 ao 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Reflita sobre sua vida. Há pessoas que você ainda não perdoou? Existe alguma mágoa que você está guardando? Talvez até esteja lutando para perdoar a si mesmo por algo do passado. Lembre-se de que Jesus levou todas as nossas dores e pecados na cruz. Ele sofreu imensamente para que pudéssemos ser perdoados. Essa verdade deve nos encher de gratidão e nos dar força para liberar o perdão. O perdão é um processo contínuo, uma escolha diária. Quando perdoamos, encontramos paz e liberdade espiritual, abrindo caminho para as bênçãos de Deus fluírem em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho diante de Ti com um coração humilde e aberto. Te agradeço por Teu amor imensurável e por Tua presença constante em minha vida. Reconheço que muitas vezes há barreiras invisíveis que me impedem de experimentar plenamente Tuas bênçãos e a transformação que tanto busco. Peço perdão por todas as vezes que minha fé foi fraca, por quando duvidei de Tua bondade ou coloquei outras coisas em meu coração em primeiro lugar. Senhor, fortalece minha fé para que eu confie plenamente em Ti, mesmo nas dificuldades. Que minha confiança em Tuas promessas me ajude a superar os desafios da vida. Ensina-me a humildade para que eu me lembre sempre de que tudo o que tenho e sou é fruto de Tua graça. Ajuda-me a afastar o orgulho e a exaltar o Teu nome, colocando-Te no centro de tudo. Peço também, Senhor, que me ajudes a superar qualquer dúvida que eu tenha sobre Tua bondade. Mesmo quando não entendo o que acontece ao meu redor, que eu nunca duvide de que Tu estás trabalhando em minha vida, que eu possa com fé declarar que Tu és bom em todo o tempo. Transforma meu coração e minha mente, Senhor. Ajuda-me a identificar e remover qualquer ídolo que tenha se colocado entre mim e Ti, e me dá a graça de confiar no Teu tempo perfeito, sabendo que Tu estás sempre ao meu lado, guiando-me em cada passo. Renovo meu compromisso com Ti, Senhor. Entrego todas as minhas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos e confio que Tu proverás tudo o que eu preciso. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, invada meu coração e que eu continue a crescer em fé, confiança e humildade, para que Tu possas derramar sobre minha vida as bênçãos que Tens preparado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Gostaria de agradecer por estarem comigo nesta jornada de crescimento espiritual. Se este conteúdo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais mensagens edificantes. Deixe seus pensamentos e testemunhos nos comentários. Que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês, guiando seus passos e enchendo suas vidas com sua paz e alegria. Até a próxima.